Jovem pobre salva empresário embriagado. E uma semana depois torna-se dona de uma imensa fortuna. A tempestade rugia como um leão faminto. Os relâmpagos cortavam o céu escuro. E o barulho da chuva era quase ensurdecedor. Lara, uma jovem de olhar sonhador e roupas desgastadas, caminhava apressada pela periferia da cidade, tentando encontrar abrigo. Seu estômago roncava, mas as preocupações de sua vida simples evaporaram quando ela avistou uma figura cambaleando. Com seu cabelo bagunçado e a camisa manchada, ele podia ser um vagabundo ou algo mais. Do lago. Ele vai morrer, pensou Lara. Sem hesitar, a adrenalina tomou conta dela. Despiu-se de seus medos e jogou-se na água fria, sentindo o choque gelado percorrer seu corpo. Nade! Seus músculos gritaram enquanto se debatia, mas ela não desistiu. Com um esforço brutal, conseguiu agarrar o homem. E com uma mistura de força e desespero, o arrastou até a beira. Ele estava fora de si, mas ainda respirava. Lara caiu ao seu lado, ofegante e tremendo. A vida dele estava segura, mas sua própria vida estava prestes a mudar. Uma semana depois, na calada da manhã, Lara recebeu um recado inesperado. O bilionário Victor Almeida, aquele que salvou da morte, agradecia de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Uma fortuna colossal estava em suas mãos, como um presente caído do céu. O que deveria ser um milagre virou um pesadelo. Equilíbrio e gratidão se tornaram traição e ganância aos olhos de seus amigos e familiares. Você traiu a nossa luta! Gritaram, com os olhos repletos de indignação. A nova vida no luxo a sufocava. Ela não pertencia àqueles palácios ou festas glamourosas. A pressão de ser rica a isolava. Olhar de reprovação ecoava em sua mente. Mas, em meio a esse caos, surgiu a verdadeira escuridão. Victor estava em perigo. Um rival traiçoeiro, um empresário implacável, armava planos para derrubá-lo. Lara, agora imersa em um mundo cheio de segredos e mentiras, começou a investigar. Descobriu que tudo girava em torno de um segredo sombrio de Victor, algo que poderia destruir tudo que ele havia construído. O peso da decisão fez seu estômago revirar. Ajudar o homem que salvara, ou se libertar daquela vida que a esmagava. Enquanto os perigos se aproximavam, Lara olhou ao seu redor. Tudo estava em jogo, e uma única escolha poderia definir seu destino. E na penumbra do seu coração, uma pergunta inquieta ecoava. Até onde ela iria para proteger alguém que parecia ter tudo, mas na verdade estava à beira da ruína? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lara estava paralisada, o peso da decisão a sufocando. Enquanto tentava entender como podia ajudar Victor sem se afundar naquela nova vida, algo inesperado aconteceu. O telefone vibrou em seu bolso, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Victor, mas não era uma mensagem comum.
tela iluminou seu rosto pálido. Precisamos conversar. Não posso explicar agora, mas você precisa vir ao meu escritório. É urgentíssimo. O coração de Lara pulou. O que poderia ser tão grave? Ela não podia ignorar a urgência evidente nas palavras dele. Sem hesitar, se vestiu, tentando ignorar o calor sufocante das roupas de grife, que agora eram um uniforme forçado. As ruas pareciam mais opressivas enquanto ela caminhava em direção ao prédio elegante. Variações de cor e luz refletiam suas ansiedades. Quando chegou, as portas de vidro do edifício brilharam como um espelho. O segurança a reconheceu, abrindo a porta com um olhar impassível. O elevador subiu, e a cada andar seu estômago se apertava mais. Ao entrar na ponta, sala de Victor. O cheiro de café fresco e uma pitada de algo amargo a envolveu. Ele estava sentado, com um olhar distante, como se estivesse em outro mundo. Lara, você precisa saber. A voz dele era tensa, os olhos crus. O que vou te contar muda tudo, começou. Mas uma batida forte na porta interrompeu. Um homem de terno entrou rapidamente, seu semblante picante. Victor, o que você está fazendo? Precisamos ir agora. Ele parecia nervoso e Lara não tinha certeza se deveria estar ali. Não, espera, disse Victor, levantando-se, mas a tensão já carcomia o ambiente. O homem, sem perder tempo, puxou Victor pelo braço, mas ele se desvencilhou. Isso é importante, insistiu, olhando nos olhos de Lara. Tem algo que você precisa saber sobre a fortuna que ganhou. Mas antes que pudesse continuar, uma comoção começou do lado de fora. Gritos, sirenes, caos. E então, uma explosão. O vidro da janela estourou em 1000 pedaços, como se o mundo tivesse se desfeito em um segundo. Lara se jogou ao chão, o coração disparando, enquanto a adrenalina a impediu de entender o que estava acontecendo. Victor estava em pé, atordoado, e o homem que o acompanhava saltou para proteger Lara. Uma linha de fumaça negra começou a preencher a sala e eles precisavam sair dali. Lara, precisa saber! Ele insistiu, mas naquele momento tudo girou. Enquanto fugiam, Lara teve uma visão fugaz de um rosto familiar naquela multidão. Um dos 2 amigos que a criticara por sua nova vida. O olhar dele, cheio de ira e traição, parecia cortar mais fundo que o vidro quebrado. Por que você está aqui? Ela gritou. Mas ele a ignorou, desaparecendo na confusão. Ao saírem do prédio, um vazio enorme tomou conta dela. As palavras de Victor, a promessa de segredos revelados, tudo esfumaçou na explosão. O ar estava tenso, cheio de gritos e fumaça, mas a única coisa que ela conseguia pensar era o que realmente estava acontecendo. A fortuna que pareceu um sonho poderia ser uma armadilha? E que o homem de terno sabia que poderia mudar tudo? Enquanto caminhava, com o mundo desmoronando à sua volta, Lara sentiu que havia um labirinto de mentiras à sua espera. A verdade, assim como o caos, estava prestes a explodir. O peso das escolhas começava a se formar em seu peito. E a única certeza que restava era que nada seria como antes. Lá estava em choque. O mundo parecia ter congelado naquela fração de segundo entre a explosão e a correria dos que tentavam escapar. O peso da situação a sufocava.
Tudo quanto pensou que era verdade, tudo que acreditava, estava prestes a desmoronar. Vamos! Gritou Victor, puxando-a pela mão, enquanto a fumaça densa invadia o ambiente. O cheiro de queimado e medo era opressivo. Ele estava visivelmente pálido, os olhos arregalados de preocupação. O homem de terno, que Lara ainda não conhecia bem, correu à frente, espreitando o corredor como um gato fugindo de um cão. Quando chegaram à escada, uma luz forte cortou a escuridão em sua direção. Algo estava se aproximando. A adrenalina disparou em Lara. O que está acontecendo, Victor? Sua voz era quase um sussurro, mas o terror em seus olhos perguntava mais que isso. Antes que ele pudesse responder, uma sequência de disparos explodiu no ar. Os ecos soaram como trovões. E Lara se jogou para o chão, com o coração disparando. O homem de terno virou-se rapidamente, o rosto tomado pelo desespero. Precisamos sair, agora! Ele berrou, enquanto a segurança do prédio que antes parecia tão impenetrável se transformava em um labirinto mortal. Espera! Gritou Victor, mas era tarde demais. O homem se virou e correu na direção oposta àquela em que Lara e Victor estavam, desaparecendo na fumaça. Lara sentia um frio gelar sua espinha. Victor, precisamos seguir ele! Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Era uma voz familiar. Lara! Ela virou-se e viu seu amigo Pedro na correria. Ele estava coberto de sujeira, com um olhar alarmado. O que você está fazendo aqui? A indignação estava estampada em seu rosto. Mas havia algo mais. Uma mistura de medo e preocupação. Isso é uma armadilha! Eles estão atrás de você! Quem está atrás de mim? Lara questionou, pois um nó se formou em seu estômago. Estava em pé, pálido e confuso. Lara, ele não sabe o que está acontecendo. Ele estava tentando acalmar a situação, mas a voz de Pedro se elevou. Você não entende, Lara. Victor não é quem você pensa que é. Ele não salvou você por bondade, mas por um interesse oculto. O coração dela despencou. As palavras dele eram como facadas. Do que você está falando? Ele trabalha com um cartel. Essa fortuna não é um presente, é uma armadilha. Pedro falava rápido, sua respiração descompassada. E nesse momento, algo se quebrou dentro de Lara. Tudo que ela acreditava ter construído em uma semana, todas as certezas que tinham se formado, agora se despedaçavam diante dela. Victor protestou. Isso não é verdade! Eu nunca estive envolvido em nada disso! Mas sua voz soava instável, quase como se estivesse tentando se convencer. Lara percebeu como seu mundo estava se desmoronando. O homem que a havia salvado, agora, quando ela mais precisava dele, poderia ser o próprio inferno. Os tiros ecoavam, e a fumaça continuava a subir. A escolha dela era clara, e a pressão de quem estava ao seu redor a encurralava. O que eu faço? Como posso confiar em você agora? Ela olhou para Victor, esperando por uma resposta sincera, mas nada vinha de seus lábios. Então, em um último ato de desespero, Pedro puxou Lara pelo braço. Vem! Ele não é digno da sua confiança. E nesse instante, como se o chão tivesse caído sob seus pés, Lara viu os dois mundos colidirem. O desejo de escapar daquela vida opressiva e a verdade cruel que a cercava. Os gritos e tiros não eram nada comparados ao grito silencioso dentro dela. Com o coração partido, Lara fez sua escolha. Desculpa, Victor, eu não posso confiar mais em você. E saiu correndo com Pedro, deixando para trás o homem que ela pensava conhecer.
Mas antes que pudesse respirar, algo a atingiu por trás. E ela desmoronou. A mente dela girava. Em quem realmente poderia confiar? E a verdade, que antes parecia distante, agora estava prestes a se revelar de uma forma que ela nunca imaginara. A dor na mão, o lampejo da luz e a certeza de que nada seria como antes a acompanhou na escuridão. O que aconteceria agora? Lara estava paralisada, o mundo desmoronando ao seu redor. As dores cresceram em seu peito, a adrenalina pulsava. Um golpe frio a atingiu por trás e tudo ficou escuro. Ela caiu, a visão embaçada. Pedro gritou, mas os sons se perderam em meio ao caos. A fumaça invadia seus pulmões e a dor da queda era quase um alívio comparada ao turbilhão de emoções. Quando ela conseguiu abrir os olhos novamente, estava deitada em um chão sujo, cercada por rostos preocupados e correndo. Victor estava perto, a expressão dele ora desesperada, ora furiosa. "Levante-se, Lara!" Ele estendeu a mão, mas ela hesitou. O que ele queria dela agora? Toda a confiança parecia despedaçada. Então, um sussurro passou entre a multidão. "Ela está com ele." O comentário suspenso na voz de alguém ecoou como um trovão. Pedro a puxou mais para perto, protegendo-a. "Você não pode acreditar nele, Lara. Ele é um traidor." Lara sentiu seu coração acelerar. Em meio ao tumulto, Victor parecia uma sombra ameaçadora. "Não, você não entende," ele implorou. "Lara, por favor, eu vou te explicar tudo." Mas antes que pudesse continuar, o homem de terno, que desaparecera, voltou, ofegante e com uma expressão de pânico que deixou Lara inerte. "Victor, precisamos sair. Tem gente vindo atrás de nós." Sua voz estava carregada de um medo palpável. Mas o que aconteceu a seguir foi rápido demais. Um grupo de homens armados invadiu o prédio, como se tivessem surgido do nada. "É agora!" gritou um deles, e a cena se transformou em um pesadelo. Os tiros começaram a ecoar, e o pânico tomou conta. Todos gritaram e correndo, e Lara, com o corpo paralisado pelo choque, mal conseguiu se mover. Nesse instante, um estrondo e o telhado acima dele cedeu. Cacos de madeira e fragmentos de concreto desabaram. Lara se agachou, protegendo a cabeça, e então ouviu uma voz familiar. "Lara! Pedro!" Era Clara, sua amiga da infância. Ela estava ali, em meio ao desespero, e quando seus olhares se encontraram, uma chama de esperança acendeu. Mas antes que pudesse se aproximar, Clara foi puxada para trás. Incrédula, Lara viu a figura de sua amiga ser levada por um dos homens armados. "Clara!" O grito dela ecoou no ar, mas em meio à confusão, o terror tomou conta novamente. O homem de terno agarrou Lara, tentando protegê-la. "Não olhe! Não olhe!" ele gritou, mas a visão da sua amiga desaparecendo era mais do que ela podia suportar. "Ela não é sua amiga, Lara!" A voz de Pedro cortou o ar, mas a confusão era grande demais. "Você não pode confiar nela! Ela está envolvida!" O mundo girava e a ideia de que Clara poderia ser parte daquilo a destruiu. "O que você está dizendo, Pedro?" Ela se virou, a mente em frangalhos. Nesse momento, um brilhante flash iluminou a cena. Um disparo. Lara percebeu que não era um tiro, mas uma luz ofuscante. As sirenes começaram a soar. A polícia estava chegando e o momento crítico estava prestes a explodir. "A fortuna!" um dos homens armados gritou. O caos estava prestes a atingir seu ápice e Lara sentiu que uma reviravolta impensável se aproximava. Todo o entendimento,
toda a verdade que tinha sobre Victor, sobre a vida nova, estava prestes a se desintegrar em uma nuvem de fumaça e mentiras. Quando a fumaça se dissipou, a verdade ia revelar algo que ela jamais poderia imaginar. Uma escolha desesperadora estava se formando em sua mente. Confiar no homem que a salvara, ou naquele que conhecia desde sempre. E na penúltima fração de um segundo antes do ápice do estardalhaço, seu olhar encontrou um rosto familiar entre os atacantes. Seu próprio pai. O homem que pensava estar longe há anos. Pai? O nome escapou de seus lábios como em sussurro. E Lara sentiu que o chão sob seus pés havia desaparecido. Como isso era possível? O que ele estava fazendo ali? A realidade que acreditava saber estava prestes a ser radicalmente transformada. E quando ele olhou para ela, o horror tomou conta. O que estaria oculto nas sombras do seu passado? O que mais estava prestes a ser revelado? Lara estava paralisada, o mundo desmoronando ao seu redor. A presença do pai, que pensou ter deixado para trás, a atingiu como um soco no estômago. Perguntas borbulhavam em sua mente como um furacão. O que ele estava fazendo ali? O que isso significava para ela? Para Victor? Para tudo o que tinha vivido naquela última semana? Pai! O nome escapou dos lábios dela como uma oração. A multidão pulsava ao redor deles, mas tudo parecia se transformar em ruído distante. Ela estava presa entre duas verdades que a esmagavam. O olhar de seu pai, que deveria trazer conforto, estava agora repleto de uma mistura de medo e desespero. Ele sussurrou: Lara, você não deveria estar aqui. E você? O olhar dela foi: Lara, se tudo não tivesse lá, vai ter peso. O olhar dela foi: Lara. O olhar dela foi: Lara. O olhar dela foi: e você? O olhar dela foi: e você? Quantum! Extorso. Sim, forced. Sim, forcing. Forcing. E forcing. 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 Sim. Forcing. Sing. Forcing. De incrédulo para furioso. O que está acontecendo? Por que você? Por que estar com eles? O queixo dela tremia. O aperto do peito se intensificava, enquanto a fumaça aumentava ao redor. Victor deixou escapar um "o quê?" enquanto tentava se aproximar de Lara. Mas um som alto cortou o ar. A porta se arrombou e mais homens armados entraram. É agora! Vamos levar tudo! Um grito ecoou e a confusão tomou conta novamente. A sala ficou em pânico. Os homens se espalharam. A fumaça preenchendo o espaço com um cheiro tóxico. Lara, você precisa ouvir! Gritou Victor de novo, mas a tensão era palpável. Está tudo em risco. Então, do meio da agitação, um tiro disparou. Não era apenas um tiro. Era um eco de promessas quebradas, de manipulações, de jogos sujos que estavam prestes a explodir. O instante parou. Lara virou-se para o pai, esperando uma resposta. Mas o que viu a deixou ainda mais confusa. Ele estava com uma arma, apontando direto para Victor. O que você está fazendo? Lara gritou, horrorizada. O homem que ela deveria poder confiar. O pai que tinha sonhado reencontrar. Agora era um estranho armado naquele caos. Ela é a chave, Victor. O pai dela gritou. Você sabe disso. Seu olhar injetado de adrenalina
Transparecia que ele estava em um estado de desespero profundo. Se conseguir recuperar o controle, não há como escapar. O coração de Lara se apertou. O que ele estava dizendo? O que você quer dizer com isso? Ela mal conseguia pensar, o medo e a confusão a enredando numa teia sem fim. Não havia como confiar em seu pai ou em Victor. Ambos pareciam se mover por interesses sombrios. Lara, a fortuna! Não é apenas dinheiro. É um segredo. Você não faz ideia do que está envolvida. Victor gritou, agora mais angustiado que nunca. O desespero em sua voz era genuíno, mas a sensação de traição a cercava. Eles estão depois de algo muito maior. Um rugido de um carro se aproximando ecoou do lado de fora, e Lara sentiu que algo monumental estava prestes a acontecer. Olhou para o pai, depois para Victor. Dois mundos colidindo diante dela. O que você quer de mim? Perguntou, a voz tremendo. Então uma explosão ressoou, não do lado de fora, mas do próprio prédio. O chão tremeu sob seus pés. Olhos se viraram para correrem. O pai de Lara perdeu a concentração e em segundos um furdunço tomou conta. Gritos de desespero, estrondos de destruição. A fumaça começou a se dispersar. Tudo virou um turbilhão. E no meio desse caos, Lara viu uma sombra familiar entre os atacantes. Alguém que achava que conhecia de outra forma. Era Clara, sua amiga, mas agora estava segurando uma arma. E seu olhar dizia muito mais do que qualquer palavra. Desculpa, Lara. Eu precisei escolher um lado. Clara! Não! Lara gritou, os olhos arregalados de desespero. A cena a desafiava. O que estava acontecendo? O caos se intensificava e todas as certezas que havia construído em uma semana desmoronavam como castelos de areia. Segredos, traição, alianças inesperadas. O mundo ao redor dela estava desmoronando. E agora ficava claro para Lara. A linha entre amigo e inimigo havia se tornado indistinta. O futuro que ela sonhara se dissolvia em fumaça. E tudo o que restava é uma escolha aterrorizante. Com quem ficar? Em quem confiar? E enquanto tudo desmoronava, uma única pergunta fervilhava em sua mente. O que realmente era a fortuna que a mudara tanto? E a que a amizade poderia custar? Lara estava paralisada. O horror daquele momento congelava no lugar. A figura de Clara, empunhando uma arma, era o último que esperava ver. A confusão e a dor estabanque misturavam-se a uma ansiedade crescente. Clara, não faça isso! Gritou. A amiga, que um dia foi sinônimo de confiança e apoio, agora parecia uma estranha carregando um fardo sombrio. Desculpa, Lara, eu não queria te machucar. Clara respondeu, os olhos marejados. Mas a determinação no rosto era inconfundível. Mas você não entende! É maior do que nós. Eu não posso deixar isso escapar. Lara sentiu como se um nó se formasse em sua garganta. O que poderia ser tão importante? O ar estava carregado. O cheiro da fumaça misturava-se ao suor e ao medo. O pai, que ela, ainda com a arma em mãos, olhou para a amiga com desdém. Você não pode confiar na Clara. Ela está mentindo! Calem-se! Um dos homens armados gritou, o caos aumentando ao redor. Lara olhou rapidamente para Victor, seu semblante desesperado refletindo o mesmo estado de confusão que preenchia sua mente.
Lara, você não pode ficar aqui. Precisamos sair. O barulho dos disparos se aproximava como uma tempestade. Um estalo cortou o ar e Lara se encolheu, o coração aos pulos. E nesse momento, como se o chão houvesse se aberto, Clara disparou. O som do tiro disparou como um trovão e o tempo pareceu parar. Mas não foi Victor que caiu. Não foi seu pai. O tiro encontrou o homem de terno, que se curvou para frente e desabou, a expressão de desespero ainda gravada em seu rosto. O corpo caiu pesadamente, o rosto uma máscara de dor. Não! Lara gritou. O eco da palavra reverberou nas paredes. Ela nunca imaginara que aquilo poderia acontecer. A traição, a desgraça, tudo atingia como uma onda devastadora. Você fez isso! Sussurrou Pedro, olhando para Clara com incredulidade. O choque era visível em seu rosto. E Lara sentiu o mundo girar ao seu redor. O pânico tomou conta. As batidas do seu coração aceleraram. O que está acontecendo? Clara olhou para Lara, os olhos agora frios. Eu não tinha escolha. Eles estão todos atrás de você. Todos! E... vem! Só! Ele estava com eles. A voz dela tremia. Mas havia algo mais. Uma revelação se aproximava. A fumaça começou a ocultar a verdade. Mas Lara já sabia que algo estava errado. Clara, espera! Mas a amiga parecia distante. As emoções estavam à flor da pele. E Clara levantou a arma novamente, apontando para Victor. É ele! É ele quem está traindo você, Lara! Neste instante, algo se quebrou. O pai de Lara olhou para Clara. Uma expressão de compreensão cruzou seu rosto. O que você sabe? Um silêncio pesado invadiu o espaço. E as palavras de Clara eram um sussurro sôfrego. Essa fortuna, Lara, ela não é só dinheiro. Há tanto envolvido. Segredos que nem você pode imaginar. Nesse momento, a mente de Lara se iluminou com uma ideia aterrorizante. A história que ela conhecia desmoronava. O pai, as mentiras, tudo isso a estava cercando como uma tela de ilusão. O que você quer dizer? O que mais você não me contou? Ela olhou para os dois homens, esperando respostas, mas encontrou apenas silêncio. E então, inesperadamente, Victor começou a rir. Uma risada estridente que cortava o ar como uma faca. Você acha que é mesmo tão inocente, Lara? Todos estão atrás de você por causa daquela maldita fortuna. Ele parecia um leão encurralado e cada palavra dele a fazia tremer. O caos se intensificou e Lara sentiu a pressão se acumular. O que mais estava oculto? Os ecos da verdade reverberavam na sala. O que estava acontecendo com seus amigos? Com seu pai? E se tudo isso fosse apenas a ponta do iceberg? Foi então que uma revelação cruel cortou seu raciocínio. A figura familiar e passiva de seu pai agora se transformava em uma voz coberta de segredos e mentiras. No calor do momento, Lara percebeu que não apenas seu passado estava se desmoronando, mas que a própria essência dos que estavam ao seu redor ameaçava desintegrar qualquer noção de confiança. Se você não sair agora, tudo vai acabar! Berrou Pedro, arrastando-a para fora, enquanto o som dos passos apressados se tornava uma sinfonia de desespero. A cena se tornava um labirinto sem fim, misturando rostos e memórias.
Enquanto os ecos da traição dançavam em sua mente, Lara percebeu que a coisa mais aterrorizante de todas não era a arma nas mãos de Clara, mas a possibilidade de que todo mundo ao seu redor tinha uma agenda oculta. O que mais estava escondido nas sombras daquele jogo mortal? Com cada passo, o peso de suas decisões crescia. As portas estavam se fechando. E no meio daquela confusão, uma única pergunta ecoava em seu coração atormentado. Quem realmente estava ao seu lado? E quem se tornara seu inimigo? Lara estava paralisada. O horror daquele momento a congelava no lugar. A figura de Clara, empunhando uma arma, era o último que esperava ver. Clara! Não faça isso! Gritou. A amiga que um dia foi sinônimo de confiança, agora parecia uma estranha. Desculpa, Lara. Eu não queria te machucar. Clara respondeu, os olhos marejados, mas a determinação no rosto a tornava um enigma. Mas você não entende. É maior que nós. Eu não posso deixar isso escapar. Lara sentiu como se alguém a tivesse atingido no estômago. Maior que nós? O que você quer dizer com isso? O clima estava tenso. O cheiro de fumaça e sangue misturava-se ao seu medo. A adrenalina pulsava em suas veias. Precisamos sair. O prédio está prestes a desabar, gritou Pedro, puxando-a. O pai de Lara olhou para Clara como se visse um traidor. O caos aumentava ao rigor. Mas, de repente, tudo pareceu silenciar. Ela olhou para Victor. Ele estava pálido, os olhos arregalados. Lara! A fortuna não é só dinheiro. É uma herança. É algo que pode destruir todos nós. Victor gritou, e o desespero em sua voz mexeu com ela. Ela hesitou, sem saber a quem ouvir. Uma escolha sem saída. Então, em um piscar de olhos, o cenário mudou. Clara disparou. O eco do tiro cortou o ar, e o impacto foi instantâneo. Não foi Victor que caiu, mas seu pai. Ele se curvou para frente, com uma expressão de choque. Pai! O grito de Lara ecoou como um eco perdido. O chão parecia desabar sob seus pés. As certezas que tinha até ali se dissiparam como fumaça. Seu mundo estava se desmoronando. E em meio ao terror, Clara, que parecia uma inimiga, olhou para Lara com impotência. Eu avisei! Eles vêm atrás de você! Como você pôde? Lara sentia a dor do que estava vendo. O pai, que pensava das sombras, agora estava caído, a vida esvaindo-se. O pânico tomava conta dela, e o que antes eram amigos, agora eram figuras borradas em meio ao caos. Os homens armados que cercavam o espaço agora estavam em estado de alerta, olhando nervosamente para o corpo do pai de Lara. Precisamos ir! Agora! Um deles gritou, e a pressão aumentou. Lara não sabia o que fazer. O que estava acontecendo? O que havia se transformado em seu mundo? Vá, Lara! Gritou Pedro, puxando-a pela mão. Mas ela não conseguiria deixar para trás o último vestígio de seus laços familiares. Eu não posso! Ela tentou resistir, mas o desespero ganhou dela. Nesse momento, algo estourou. Uma explosão da janela oposta enviou estilhaços por toda parte. As luzes piscaram e a fumaça preencheu a sala, cobrindo tudo em um manto escuro. Lara se agachou, segurando o rosto, enquanto o pânico instalava-se novamente. As sirenes podiam ser ouvidas ao longe. A cena estava sumindo em meio ao caos. Mas o que não percebeu era que Pedro e Clara
já haviam desaparecido na confusão. Um sentimento de traição a invadiu. O que eles sabiam? O que mais estava oculto? E no meio da confusão, enquanto tentava entender, algo a fez parar. Um sussurro ecoou nas sombras. Você nunca deveria ter vindo aqui. A voz era familiar. E Lara virou-se para ver uma figura emergindo da fumaça. As feições eram reconhecíveis. E um frio percorreu sua espinha. Era sua mãe. Ela estava viva? Eu não posso acreditar. Lara sentiu um nó na garganta. Onde você estava? O que está acontecendo? As perguntas se acumulavam, mas a resposta dela foi uma expressão de dor, como se as palavras não houvessem se formado. Num instante, a verdade estava à frente dela. Razões, segredos, tudo desmoronando. A bola de neve de mentiras, traições e laços familiares a envolvia. E assim que os homens armados se aproximaram, um deles segurou Lara pelo braço. Vamos! O choque a atingiu como um soco, e a cena escureceu diante de seus olhos. Em quem ela poderia confiar agora? E pânico a dominava, e com sua mãe ao lado, tudo o que ela sabia estava prestes a ser revigorado. O amor, a traição e a força estavam entrelaçados, criando um cenário onde todos pareciam ser inimigos. Mas aquele era um traidor oculto. E nesses momentos finais, enquanto as sirenes se aproximavam, Lara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A realidade que conhecia havia mudado para sempre. E a decisão de seguir em frente ou não se tornava uma tormenta interna. O que mais sua mãe escondia? E o que realmente significava essa fortuna? Era mais do que um legado. Era uma maldição. Lara estava paralisada. O horror daquele momento a congelava no lugar. A figura de Clara, empunhando uma arma, era o último que esperava ver. Clara, não faça isso! Gritou. A amiga que um dia foi sinônimo de confiança, agora parecia uma estranha. Desculpa, Lara, eu não queria te machucar. Clara respondeu, os olhos marejados. Mas a determinação no rosto a tornava um enigma. Mas você não entende! É maior que nós! Eu não posso deixar isso escapar. O coração de Lara pulsava na garganta. O que você quer dizer com isso? O clima estava tenso. O cheiro de fumaça misturava-se ao seu medo. O ar estava pesado, o mundo desmoronando. O prédio está prestes a desabar! Gritou Pedro. O pai de Lara olhou para Clara como se visse um traidor. O caos aumentava ao redor, mas, de repente, tudo pareceu silenciar. Ela olhou para Victor. Ele estava pálido, os olhos arregalados. Lara, a fortuna não é só dinheiro, é uma herança. É algo que pode destruir todos nós, Victor gritou. E o desespero em sua voz mexeu com ela. Ela hesitou, sem saber a quem ouvir. Nesse momento, algo estourou. Uma explosão da janela oposta enviou estilhaços por toda parte. As luzes piscaram e a fumaça preencheu a sala, cobrindo tudo em um manto escuro. Lara se agachou, segurando o rosto, enquanto o pânico instalava-se novamente. As sirenes podiam ser ouvidas ao longe. A cena estava sumindo em meio ao caos. Mas o que não percebeu era que Pedro e Clara já haviam desaparecido na confusão. Um sentimento de traição a invadiu.
O que eles sabiam? O que mais estava oculto? E no meio da confusão, enquanto tentava entender, algo a fez parar. Um sussurro ecoou nas sombras. Você nunca deveria ter vindo aqui. A voz era familiar, e Lara virou-se para ver uma figura emergindo da fumaça. As feições eram reconhecíveis, e um frio percorreu sua espinha. Era sua mãe. Ela estava viva? Mãe, o que você está fazendo aqui? Lara sentiu um nó na garganta. Onde você estava? O que está acontecendo? As perguntas se acumulavam, mas a resposta dela foi uma expressão de dor, como se as palavras não houvessem se formado. Então, enquanto o caos aumentava, a mãe dela começou a falar, mas a voz estava embargada. Lara, escute! A fortuna que você recebeu não é o que pensa. É um dardo, um alvo. Elas têm o potencial de moldar o futuro, mas pode destruir tudo que tocá-las também. O coração de Lara disparou. Como assim? O chão parecia desabar sob seus pés. A cada palavra, as verdades sobre sua vida eram retorcidas como um pesadelo. Você sempre esteve por trás disso. E, antes que a mãe pudesse responder, outro grito ecoou do lado de fora. Um som angustiante. Os homens voltaram, cercando-a. Um deles, um rosto conhecido, disse: precisamos dela. Ela é a chave. A expressão no rosto da mãe de Lara mudou. O pânico se transformou em determinação. Eu não posso deixá-los pegá-la! Gritou e, sem hesitar, empurrou Lara para fora do caminho. Enquanto um dos homens se aproximava, o corpo dela voou para o lado e, em frações de segundos... A cena degenerou em um tumulto. Um tiro rompeu o ar, e não foi na direção que esperavam. A mãe de Lara, em um ato que parecia uma loucura, se colocou à frente da amiga, absorvendo o impacto da bala como um escudo. O mundo parou. Não! Lara gritou, enquanto sua mãe caía, um olhar de tristeza e amor ainda presente em seu rosto. O desespero a consumiu. Mãe, não! O sangue começava a escorrer, e ela tentou alcançar a mulher que a trouxe ao mundo, mas Pedro segurou seu pulso, puxando-a para longe. Vamos! Berrou. Mas Lara não ouvia. O colapso da sua vida a deixava atordoada. Tudo o que eu sabia, tudo, estava errado. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e a cena que se desenrolava era uma hecatombe absoluta. Enquanto o tumulto aumentava, outro homem, um dos mais armados, gritou com uma voz inconfundível: ela não pode morrer, ou todos nós estaremos perdidos. Lara olhou, envolta, chocada, enquanto a verdade como um raio cortava o céu. O que quer que tivesse sido escondido, a fortuna, tudo isso estava atrelado ao seu sangue, à sua família. O papel da mãe, da qual sempre desconfiou, era muito maior do que imaginava. Agora, em meio ao caos, uma única pergunta ficou pairando no ar. Quem era realmente seu inimigo? E o que mais sua mãe sabia que poderia mudar tudo novamente? Lara estava paralisada. O horror daquele momento a congelava no lugar. A figura de Clara, empunhando uma arma, era o último que esperava ver. Clara, não faça isso! Gritou. A amiga, que um dia foi sinônimo de confiança, agora parecia uma estranha. Desculpa, Lara. Eu
Desculpa. Não queria te machucar. Clara respondeu, os olhos marejados, mas a determinação no rosto a tornava um enigma. Mas você não entende. É maior que nós. Eu não posso deixar isso escapar. O coração de Lara pulsava na garganta. O que você quer dizer com isso? O clima estava tenso. A fumaça misturava-se ao seu medo. O ar estava pesado. O mundo desmoronando ao redor. Precisamos sair. O prédio está prestes a desabar, gritou Pedro, puxando-a. O pai de Lara olhou para Clara como se visse um traidor. O caos aumentava ao redor. Mas, de repente, tudo pareceu silenciar. Ela olhou para Victor. Ele estava pálido, os olhos arregalados. Lara! A fortuna não é só dinheiro. É uma herança. É algo que pode destruir todos nós, Victor gritou, e o desespero em sua voz mexeu com ela. Ela hesitou, sem saber a quem ouvir. Nesse momento, algo estourou. Uma explosão da janela oposta enviou estilhaços por toda parte. As luzes piscaram e a fumaça preencheu a sala, cobrindo tudo em um manto escuro. Lara se agachou, segurando o rosto, enquanto o pânico se instalava novamente. As sirenes podiam ser ouvidas ao longe. A cena estava sumindo em meio ao caos, mas o que não percebeu era que Pedro e Clara já haviam desaparecido na confusão. Um sentimento de traição a invadiu. O que eles sabiam? O que mais estava oculto? E no meio da confusão, enquanto tentava entender, algo a fez parar. Um sussurro ecoou nas sombras. Você nunca deveria ter vindo aqui. A voz era familiar. Lara virou-se para ver uma figura emergindo da fumaça. As feições eram reconhecíveis e um frio percorreu sua espinha. Era sua mãe. Ela estava viva. Mãe! O que você está fazendo aqui? Lara sentiu um nó na garganta. Onde você estava? O que está acontecendo? As perguntas se acumulavam, mas a resposta dela foi uma expressão de dor, como se as palavras não houvessem se formado. Então, enquanto o caos aumentava, a mãe dela começou a falar, mas a voz estava embargada. Lara, escute, a fortuna que você recebeu não é o que pensa. É um dardo, um alvo. Elas têm o potencial de moldar o futuro, mas pode destruir tudo o que tocá-las também. O coração de Lara disparou. Como assim? O chão parecia desabar sob seus pés. A cada palavra, as verdades sobre sua vida eram retorcidas como um pesadelo. Você sempre esteve por trás disso? E antes que a mão pudesse responder, outro grito ecoou do lado de fora. Um som angustiante. Os homens voltaram, cercando-a. Um deles, um rosto conhecido, disse: Precisamos dela. Ela é a chave. A expressão no rosto da mãe de Lara mudou. O pânico se transformou em determinação. Eu não posso deixá-los pegá-la, gritou. E sem hesitar, empurrou Lara para fora do caminho, enquanto um dos homens se aproximava. O corpo dela voou para o lado, e em frações de segundos a cena degenerou em um tumulto. Um tiro rompeu o ar. E não foi na direção que esperavam. A mãe de Lara, em um ato que parecia uma loucura, se colocou à frente da amiga, absorvendo o impacto da bala como um escudo. O mundo parou. Não! Lara gritou, enquanto sua mãe caía, um olhar de tristeza e amor ainda presente em seu rosto. O desespero a consumiu. Mãe, não! O sangue começava a escorrer, e ela tentou alcançar a mulher que a trouxe ao mundo,
Mas Pedro segurou seu pulso, puxando-a para longe. Ele berrou, mas Lara não ouvia. O colapso da sua vida a deixava atordoada. Tudo o que eu sabia, tudo estava errado. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. E a cena que se desenrolava era uma hecatombe absoluta. Enquanto o tumulto aumentava, outro homem, um dos mais armados, gritou: "Ela não pode morrer, ou todos nós estaremos perdidos." Lara olhou em volta, chocada, enquanto a verdade, como um raio, cortava o céu. O que quer que tivesse sido escondido, a fortuna, tudo isso estava atrelado ao seu sangue, à sua família. O papel da mãe, da qual sempre desconfiou, era muito maior do que imaginava. Agora, em meio ao caos, uma única pergunta ficou pairando no ar: quem era realmente seu inimigo? E o que mais sua mãe sabia que poderia mudar tudo novamente? Mas o momento de se desesperar não durou. Enquanto um dos homens se aproximava, Lara viu seu olhar mudar de preocupação para um rancor profundo. Ele ergueu a arma e, antes que qualquer um pudesse reagir, atirou. A bala não acertou Lara, mas atingiu Pedro. Ele caiu, o olhar xoxo, a expressão paralisada, e o mundo desabou novamente. "Pedro, não!" O grito dela ecoou, quase um lamento. E no estranho silêncio que seguiu, Clara surgiu. Agora de olhar profundo e intenso. "Você precisava saber, Lara. Eu não sou quem você pensa." Mudar as informações que lhe foram dadas a tornara uma peça essencial do quebra-cabeça. E enquanto a verdade estava prestes a ser revelada, de uma forma que ninguém poderia imaginar, Lara percebeu que tudo em sua vida poderia ser alterado para sempre. O jogo estava apenas começando. E os fios da traição estavam entrelaçados em torno dela como uma armadilha. Lara estava em choque. O caos ao seu redor a sufocava. A imagem da mãe caída no chão impregnou-se na sua mente. Ela lutou contra as lágrimas que ameaçavam descer pelo rosto. "Não, mãe!" O grito dela ecoou como um rasgar na cena de desespero. Pedro, ferido, estava se arrastando. As lágrimas misturavam-se ao sangue que escorria. A expressão de dor em seu rosto era uma facada em seu coração. Lara olhou para ele, impotente. "Por favor, não!" O medo a invadia. O tempo parecia correr em ponto. "Câmera lenta! Vá, Lara! Corra!" Pedro gritou, mas seu corpo não obedecia. A adrenalina pulsava e a fumaça embaçava sua visão. Clara, com a arma em mãos, parecia um espectro, a expressão convicta. "Precisamos sair antes que eles cheguem!" Mas Lara não se mexia. "Você não pode me deixar!" sussurrou, culpa esmagando. O que mais ela poderia perder? O que era este poder que a fortuna trazia? "Mãe, mãe!" O som do caos estava se intensificando. Os homens armados se aproximavam. E Lara sentiu que a única saída daquela situação envolvia uma decisão devastadora. O que fazer? O medo consumia-a enquanto mirava o semblante de desespero dos que lutavam por ela. A vida dela não tinha mais sentido. Se perdia aqueles que amava. Um movimento a fez aproximar-se da sua mãe. Não, não, não. As palavras eram um lamento. E foi então que ela viu a expressão no rosto da mãe. Entre dor e coragem. Uma fração de segundo onde tudo parecia se alinhar. "Lara, você é forte. Você precisa se lembrar disso."
A voz dela soou como um eco distante, mas permaneceu nítida em sua memória. Você é a chave! O grito da mãe reverberava na mente de Lara. A semente de uma decisão foi plantada. O que você quer dizer? Um momento, um único instante em que tudo poderia mudar. A fumaça começou a se dissipar. O eco dos disparos e gritos transformou-se em murmúrios. Lara apertou os olhos. Todos estavam ali lutando, mas a verdade era que eles também eram envolvidos. Era hora de agir. Lara finalmente desviou o olhar para Clara. Você deve ter uma saída. Clara hesitou, os olhos cheios de lágrimas, a arma tremulando. Eu não sei, mas temos que enfrentar eles juntos. O pânico não pode pará-la. Houve um momento de silêncio, quando Lara olhou para todos a rodeavam, todos cheios de medo. Vamos combater isso, juntos! O grito dela foi a luz no fim do túnel. E enquanto o caos se intensificava, ela puxou Clara pela mão e pediu que Pedro seguisse. Eu vou te ajudar, disse Pedro, sua voz firme apesar da dor. Espírito de luta reacendeu a centelha entre eles. Eles, mais do que uma fortuna, precisavam lutar pela sobrevivência. Enquanto se moviam, Lara via seu passado desmoronar e, ao mesmo tempo, perceber que tinha em suas mãos a oportunidade de reescrever seu futuro. E ao imaginar a vida longe dessa bagunça, uma onda de esperança inundou. Lara, não! Clara gritou, mas não havia como voltar atrás. O caminho poderia ser perigoso, mas a liberdade estava ali, ao alcance das mãos. No exterior, sirenes se aproximavam. O mundo nunca mais seria o mesmo. Lamparinas piscavam sob a fumaça, e uma nova trajetória estava prestes a se descortinar. O que mais os aguardava na saída? Seriam amigos ou inimigos? O destino se desenhava! E Lara, com o coração acelerado e o espírito renovado, deu o primeiro passo rumo ao que ela ainda não conhecia. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer cada vez mais. Você que está aqui, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho explosivo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. A sua contribuição é essencial. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte da nossa jornada.